Olá, galera, tudo bem? Eu espero que sim. A gente vai iniciar esta aula, tá? Que é um assunto muito importante, mas desde já eu já agradeço a sua participação aqui, assistindo esta aula, participando dela, porque isso demonstra que você se importa com a sua aprendizagem, que eu não tenho feito esse esforço todo de gravar essas aulas à toa, que vocês estão, pelo menos você que está assistindo, né? Tá tomando bom proveito disso, beleza? Então, galera, a gente na verdade já viu isso em sala. Então, isso é mais para um reforço, né, para aqueles alunos que talvez estejam estudando para prova ou quer rememorar como é que se faz, como é que se entende esse assunto que é o do sujeito, e também para você que deseja aprimorar mais o seu portfólio, porque este assunto entrou como um dos critérios avaliativos do seu portfólio, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, tá? Para nosso, para nossa aula, para o nosso texto. Gente, não é de hoje que vocês sabem que, na verdade, quando a gente estuda a língua portuguesa, a gente parte do texto, sempre do texto, beleza? Então, o estudo ele não é do nada, tipo, a regra pela regra, mas é a regra situada dentro do texto, que é o local dela, beleza? E quando a gente vai ver o texto que a gente está aqui, a gente vai perceber que ele é um texto riquíssimo em significados, tá bom? Em sentidos, tá? Então nós temos o seguinte poema: O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Um poema de Manuel Bandeira. Olha que profundidade esse poema nos traz. É como se fosse um soco no estômago, um tapa na cara, um acordar para a realidade. E que realidade é essa? A realidade do nosso país, em que muitas pessoas passam fome. E o poeta, ao abordar esse assunto, ele não tem assim a intenção de trazer um assunto para gerar uma discussão. Ele está escrevendo o que o eu lírico está sentindo ao observar essa situação. O eu lírico não acredita que o bicho é um homem. É muito, muito, muito sério isso, né, galera? Então a gente percebe que o texto ele é rico em significados, tá? Um outro exemplo é o erro de português. É um nome bem sugestivo, um poema de Oswald de Andrade, né? Bem pequenininho também. Vamos lá, ó. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse manhã de sol, o índio tinha despido o português. Beleza? A gente tem uma ironia implícita, assim, né? Na verdade, escancarada, uma ironia escancarada, né? Nesse poema. E a gente percebe que, apesar dele ser irônico, um pouco engraçado, ele também tem uma crítica, porque quando o português chegou no nosso país, eles não respeitaram muito, né, a cultura dos índios. Muito pelo contrário, eles não tentaram, tipo assim, entender, compreender a visão de mundo, os valores que os índios traziam. Eles impuseram a sua cultura. A gente não está aqui fazendo juízo de valor, tipo, isso foi certo, isso foi errado. Mas a gente só está constatando o fato, tá bom? E o fato é que quando os portugueses chegaram, eles impuseram a cultura deles. Então eles já deram um jeito assim de meio que vestir os índios, né? Trazer os índios para mais perto daquilo que eles acreditavam, da sua cosmovisão, enfim. Não vou botar um monte de palavras difíceis, senão ninguém entende nada, tá? Mas é isso. É um poema muito rico. O que vocês acharam? Eu achei muito bacana também esse poema, tá? Agora a gente entra na análise do poema um pouco mais aprofundada com relação aos sentidos gramaticais do texto, tá bom?
Então a gente vai estudar mais especificamente os termos essenciais da oração, que são dois, tá? Lembrem lá, sujeito e predicado, beleza? A gente vai estudar sujeito primeiro, tá bom? O sujeito, galera, ele tem diversos tipos de sujeito. Os principais que a gente vai ver são os seguintes: sujeito determinado e sujeito oculto. São esses dois que a gente vai ver, tá? Por enquanto. Dentro do sujeito determinado, ou seja, o sujeito que aparece, que ele está assim explícito, né, ele aparece no texto, a gente tem duas categorias, que é sujeito simples e sujeito composto. Presta atenção. Como eu sei que eu estou diante do sujeito simples ou diante do sujeito composto? Pela quantidade de núcleo que o sujeito tem. Por exemplo, um sujeito pode ter várias palavras que o compõem, mas ele vai ter uma palavra que vai trazer a ideia principal dele, a ideia mestre, a ideia-chave daquele sujeito. O nome desta palavra, sob o ponto de vista gramatical, se chama núcleo, beleza? E é núcleo de quem? Núcleo do sujeito, beleza? Vamos com calma aqui para a gente entender isso. Ó, quando o português chegou, vou pegar um marca-texto, tá? Amarelo. Ó, quando o português chegou, vamos analisar aqui o seguinte. Toda esta frase, quando o português chegou, se trata de uma oração, ou seja, de uma frase verbal, tá bom? Quando a gente está diante de uma oração, de uma frase verbal, o primeiro passo que eu dou é ver onde é que está o verbo. Então, qual dessas palavras é o verbo? Chegou. É o meu verbo, beleza? E olha que interessante, galera. O verbo é a palavra principal, é o coração da oração, da frase verbal. Entendeu? Por isso que a gente identifica ele primeiro. Agora, o verbo, que na língua portuguesa, né, na maioria dos verbos, eles vão significar uma ação, beleza? Mas, eu peguei o amarelo ali de novo. Vou mudar a cor. Vou mudar para azul, azul escuro. Mas o verbo, ele não realiza a ação sozinho. Ele precisa de alguém que realize essa ação. Esse alguém é o sujeito, tá bom? Quando estamos dizendo, então, de sujeito determinado, aquele que aparece, fica mais fácil a gente observar quem praticou a ação verbal, tá bom? Então vamos lá com calma. Vamos ver aqui quem é o sujeito primeiro. Quando português, isso tudo aqui é sujeito, beleza? Tranquilo, isso tudo é sujeito. Agora, quem pratica a ação de chegar é o português, certo? Então, quem chegou? O português. Neste caso, a palavra o português vai ser o nosso núcleo, tá? Desculpa, só a palavra português vai ser o nosso núcleo, beleza? E o sujeito aqui, ele é composto de... Nossa, esse meu N ficou maravilhoso, né? Parece um borrão. Esse sujeito aqui, ele é composto de um núcleo. Agora, por que isso acontece? Vamos lá. Núcleo, só poderão ser núcleo três tipos de palavras: substantivo, pronome ou numeral. Tá aqui, ó, substantivo, pronome ou numeral. Só esses três tipos de palavras são núcleo do sujeito, tá bom? No caso aqui, quando é um advérbio, então ela não pode ser núcleo. Ou é um artigo definido, ele não pode ser núcleo. Português é um substantivo, então pode ser núcleo. Beleza? Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido aí. Agora eu vou mais rápido para acelerar a aula, porque eu não quero ficar muito tempo e cansar vocês, tá? Vamos lá, ó. O índio tinha despido o português. Olha que interessante. Aqui a gente vai ter, galerinha,
o verbo como uma locução verbal. Então, a gente tem um verbo auxiliar mais um verbo principal. Beleza? O verbo auxiliar é esse aqui, tinha, e o verbo principal, despido. Ou seja, a ação de despir. Tá bom? Agora, quem pratica a ação de despir aqui é o índio. Então, o sujeito é o índio. Tranquilo? O índio aqui vai ser sujeito, tá? E esse sujeito, ele tem um núcleo, que é a palavra índio. Então, ele vai ser um sujeito simples. Esqueci de botar isso aqui também. Então, o português aqui vai ser sujeito simples, porque só tem um núcleo. Tranquilo? Então, ele vestiu o índio. Aqui, novamente, vestiu, né? Verbo vestir. Quem praticou a ação de vestir, ele. Então, ele aqui vai ser sujeito. Tranquilo? E ele também vai ser núcleo. Então, sujeito simples, tá? Agora, essa informação é uma das mais importantes desta aula. O sujeito, galera, ele sempre vai estabelecer uma relação de concordância com o verbo. Então, o verbo no singular, sujeito no singular. Verbo no singular, sujeito no singular. Verbo no singular, sujeito no singular. Tranquilo? Beleza? Essa é a relação de concordância entre sujeito e verbo. E também existe uma relação de ação, ou seja, na ordem direta, que é sujeito, verbo, complemento, sujeito primeiro, verbo depois, complemento depois do verbo, o sujeito realiza a ação verbal. Então, a ação contida dentro do verbo vai ser realizada pelo sujeito. Por quê? Está na ordem direta. A maioria das construções de oração do português, da língua portuguesa, está na ordem direta. Tranquilo? Existe também a ordem indireta e a gente vai estudar mais na frente, tá? Vamos na direta, mais fácil primeiro, mas na frente a gente estuda a ordem direta, tá bom? Tranquilo, agora a gente vai pro sujeito composto, tá? Sujeito composto acontece quando há dois ou mais núcleos, tá? Exemplo. Também andava aí outra mulher moça, com um menino ou menina no colo, atado com um pano, não sei de quê, aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe apareciam. Mas as pernas da mãe e o resto não traziam pano algum, beleza? Vamos lá. Essa aqui é um trecho da carta de Caminha, quando ele é um dos navegantes que chegam no Brasil, né? Ele está lá na navegação, nos navios, né? Nas naus. E aí ele é o escrivão, ele escreve o que ele está vendo, descreve todas as coisas que ele está vendo para mandar para o rei, tá bom? Essa parte aqui que eu marquei traz um exemplo bem evidente de sujeito composto. Então, primeiramente, vamos marcar o verbo, traziam, tranquilo. E a gente percebe que o que vem antes do verbo é o que a gente identifica como sujeito. Mas esse sujeito, ele tá com muitas palavras. Então, olha só, mas as pernas da mãe e o resto não. Olha isso, muitas palavras, tá bom? Nem todas elas serão núcleo. Então, a gente tem que identificar o núcleo desse sujeito aqui, ou os núcleos. Então, o que pode ser núcleo? Substantivo, pronome ou numeral. Mas as pernas, ó, perna, substantivo, núcleo 1. Da mãe, mãe, substantivo, núcleo 2. E o resto, substantivo, núcleo 3. Não, olha só, então a gente tem um sujeito com 3 núcleos. Desta forma, podemos dizer que se trata de um sujeito composto. Tranquilo? Beleza? O sujeito estabelece uma relação de concordância com o verbo. De novo. Então, este sujeito aqui, mais as pernas da mãe e o resto, não estabelece uma relação de concordância com o verbo. Então, o verbo no plural,
sujeito também no plural. Beleza? Tranquilo, galerinha? E, na ordem direta, o sujeito que exerce a ação verbal, como a gente já viu. Para finalizar esta aula, não poderíamos deixar de falar do sujeito oculto ou em elipse, tá? Qual a diferença dos dois? O sujeito oculto vai acontecer porque um pronome está oculto. E aí a gente estabelece a relação com o verbo e identifica qual pronome é esse. E o sujeito elipse vai acontecer porque uma palavra está oculta. Na maioria das vezes, um substantivo está oculto. Então, é elipse, que é uma figura de linguagem, tá bom? Vamos lá, ó. Vi ontem um bicho. Então, qual é o pronome que está oculto aqui? É o pronome de primeira pessoa. Por quê? Como é que eu sei? Quando eu conjugo o verbo ver no presente do indicativo, eu percebo que a primeira conjugação é eu vi, primeira pessoa do singular. Então, é o eu que está oculto, beleza? Não examinava nem cheirava. Olha só, o verbo aqui é examinava. Quando eu conjugo esse verbo no pretérito imperfeito do indicativo, percebo que ele está conjugado na terceira pessoa do singular. Eu examinei, tu examinavas, ele e ela examinava. Então, examinava. Neste caso, terceira pessoa do singular. Pronome é ele, tá? Ele não examinava nem cheirava. Não era um gato, o bicho era um gato. Ou seja, o que está oculto aqui, na verdade, não é um pronome, e sim uma palavra. Neste caso, a gente não tem sujeito oculto, a gente tem elipse. Tranquilo? Bem grandão, para todo mundo ver. Elipse. Tranquilo? Pessoal, então a aula termina aqui. As atividades que tem nos próximos slides, vocês já têm ela no caderno, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui no site, tá? Para vocês terem acesso a elas e poder fazer essas atividades. Além delas, eu vou colocar algumas outras, beleza? Fica com Deus, tá? Não esquece de praticar. Até mais!